E hoje chegamos finalmente para conversar sobre a difusão e o transporte do CO2 e oxigênio, bem como acontece aí a regulação da respiração. Deixa eu só trocar aqui. E aí, a gente sabe que a difusão ela vai acontecer a partir do movimento das moléculas desses gases. E a difusão efetiva, ela tende a acontecer de um ambiente de maior concentração para um ambiente de menor concentração. Então, a difusão efetiva acontece dessa forma. Embora o movimento dessas moléculas de um ambiente, de um local menos concentrado para um mais concentrado, ele também possa acontecer. Mas a difusão efetiva, o que vai acontecer no final das contas, a gente tem até uma seta maior aqui para indicar para onde vai acontecer realmente essa difusão, ele vai depender desse gradiente de concentração dos gases. E o gradiente de concentração dos gases está diretamente relacionado com a pressão parcial desse gás. Então, quanto maior for o gradiente de concentração, também maior será a pressão parcial desse gás. Além disso, nós sabemos que o ar atmosférico, ele tem, além de oxigênio, pode ter aí uma quantidade, dependendo, né, de poluição, uma quantidade diminuta aí de CO2. Também nós temos aí nitrogênio e a pressão parcial desse gás vai depender do gradiente de concentração do mesmo presente aí no ar, que vai ser inspirado ou exalado ou expirado a partir aí da nossa respiração. A pressão aí desses gases dissolvidos, como eu falei para vocês, ela vai variar, tá? Ela vai ter uma pressão diferente aqui nos alvéolos, tanto para o oxigênio quanto para o CO2. E quando a gente vai aqui, ó, vamos pensar aqui no oxigênio, tá? O oxigênio aqui nos alvéolos, a pressão desse gás, ela é de 100 milímetros de Hg, porque obviamente quando a gente inspira, a gente tem uma concentração maior de oxigênio. E aí acontece a passagem do oxigênio a partir dos alvéolos para os capilares alveolares, e aí vai cair nessa corrente sanguínea que irá lá em direção aos nossos tecidos, para que os nossos tecidos eles sejam oxigenados. Quando chega na região tecidual, obviamente a gente tem uma pressão parcial maior de oxigênio nos capilares comparado aos tecidos. E aí esse oxigênio irá passar das correntes sanguíneas em direção aos tecidos, né, as células lá dos nossos tecidos. Em contrapartida, quando esse oxigênio chega nos tecidos e ele é metabolizado, é utilizado lá para formação de ATP, por exemplo, nos sobra como metabólito o CO2. E esse CO2 estará em maior concentração no tecido, irá passar para a corrente sanguínea, que agora está por volta aqui, ó, da pressão de 46 milímetros de Hg, e ao chegar aqui na região dos alvéolos, esse alvéolo vai estar com, né, uma baixa concentração de CO2, e esse CO2 será expelido lá através do processo da nossa expiração. Então, essa pressão dos gases envolvidos na nossa respiração, ela vai depender da concentração do gás. Quanto maior for a concentração, maior também será essa pressão. A pressão parcial, né, ela vai estar diretamente relacionada com a concentração do gás e ela vai ser inversamente proporcional ao coeficiente de solubilidade desse gás. O oxigênio e o CO2, eles têm um coeficiente de solubilidade diferente. O CO2 é muito mais solúvel quando comparado ao oxigênio. E vai ser importante quando a gente for mencionar sobre o transporte desses gases na nossa corrente sanguínea, tá? A gente já está vendo aqui que o dióxido de carbono ele tem uma solubilidade muito maior quando comparado ao oxigênio. E eu falei para vocês que a difusão efetiva ela acontece de um ambiente de maior concentração do gás para um ambiente de menor concentração desse gás. Só que outras características vão influenciar nessa difusão efetiva que vai acontecer. Além de, quando a gente está falando da difusão, por exemplo, do O2
do alvéolo para o capilar sanguíneo, além da concentração alveolar de CO2 ela ser maior comparado ao oxigênio que a gente encontra no capilar sanguíneo, outras características serão importantes e que irão influenciar nessa difusão efetiva do gás. A primeira dela é a solubilidade do gás. A gente já viu que a solubilidade ela vai influenciar nesse processo aí da pressão e influencia também na difusão. A área do corte transversal do líquido, obviamente, a gente viu em aulas anteriores que a gente tem um alvéolo e esse alvéolo ele está bem próximo aos capilares alveolares. E aí, quanto maior for essa área aí de transversal de corte que a gente tiver, obviamente, maior vai ser a difusão. Imagina se a gente tem um alvéolo que está danificado ou capilares que não estão sendo bem irrigados. Obviamente, essa área vai diminuir e, consequentemente, essa difusão dos gases também vai diminuir. A distância pelo qual o gás precisa se difundir, essa distância aqui, ela é inversamente proporcional à difusão. Por quê? Quanto maior for a distância, menor vai ser ou mais dificultada vai ser a difusão dos gases. Imagine que temos lá os alvéolos e os capilares estão bem lá próximos desses alvéolos. Se a gente aumenta essa distância, seja por um componente de ar que esteja lá no nosso pulmão, ou ainda de ar fora do alvéolo, obviamente, né? Num pneumotórax, por exemplo. Ou um edema na região que tenha líquido, uma secreção que esteja lá na região, e aumente esse espaço, obviamente a difusão vai ficar mais dificultada. O peso molecular desse gás, ela vai estar aqui relacionado inversamente proporcional também a essa difusão, e a temperatura do líquido vai estar correlacionada aqui com essa difusão também, facilitando ou dificultando aí esse processo de difusão dos nossos gases. Então, a nossa difusão efetiva vai ser o resultado aqui dessa diferença da pressão entre os gases. A gente viu que o O2 ele difunde do alvéolo para o capilar sanguíneo. Então, obviamente, a diferença aqui vai ter que ser maior no alvéolo comparado, a pressão no alvéolo tem que ser maior comparado à pressão do capilar sanguíneo. Em contrapartida, o CO2, quando ele chega para ser, através do sangue venoso, para ser esse sangue ali venoso ser oxigenado, eu tenho uma maior concentração do CO2 no capilar sanguíneo relacionado com o alvéolo. Então, essa pressão, essa concentração vai ser mais fácil que ele saia do nosso capilar sanguíneo e ele se difunda em direção ao nosso alvéolo, relacionado aqui a essa diferença de pressão. A área de concentração, a área de corte transversal do líquido, vai estar diretamente relacionada à nossa difusão. Quanto maior será a difusão. Quanto menor a área, menor será também a difusão. A gente vai ter aqui correlacionado também aqui a temperatura relacionada ao maior ou menor, a distância aqui, tá? Vai estar relacionado, quanto maior a distância, menor a difusão, vai ser inversamente proporcional. E essa temperatura aqui também relacionada, esse peso do gás aqui também, uma correlação inversa aí, né? Quanto maior o peso, menor será a difusão desse gás. E aí, deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Bom, a concentração de oxigênio e pressão parcial nos alvéolos. Eu já falei para vocês que quando a gente inspira, a gente leva lá para a nossa via condutora da respiração e para a nossa via respiratória também lá do nosso sistema respiratório, que são os alvéolos, a gente está levando ar com uma grande concentração de oxigênio. E essa concentração de oxigênio lá nos alvéolos, ela vai poder diminuir ou se manter, dependendo aí de duas considerações importantes. Uma, né? Quando a gente vai lá verificar como que está essa pressão parcial nos alvéolos, essa pressão parcial do oxigênio nos alvéolos, que está relacionada com a concentração do oxigênio no alvéolo. Então, a gente vai pensar, primeiro, para que eu tenha uma grande concentração do oxigênio lá na região do alvéolo, eu preciso primeiro o quê? Inspirar. Eu preciso que a ventilação nesse paciente esteja funcionando de forma adequada. Então, eu primeiro preciso inspirar.
A segunda questão vai ser, peraí, esse oxigênio foi levado lá para o alvéolo. Eu já falei para vocês que quando o oxigênio chega lá no alvéolo, a função dele lá é se difundir para o capilar sanguíneo para que aí seja transportado para os nossos tecidos e oxigênio os nossos tecidos. Então, quando a gente vai medir lá em relação à pressão parcial nos alvéolos, duas considerações são importantes. A intensidade de entrada desse oxigênio novo lá nos pulmões a partir da ventilação. E 2 é a intensidade de absorção desse O2 lá no nosso sangue. Então, a gente tem aqui uma consideração de uma pressão alveolar normal, que a gente sabe que é por volta ali de 100, 104 milímetros de Hg. Se a gente for levar lá na Silvertor, ela traz 100 milímetros de Hg, o Guyton ele traz 104 milímetros de Hg, é a pressão normal, relacionado com essa concentração de oxigênio. Então, a gente tem aqui no gráfico uma concentração normal da pressão de oxigênio relacionado com a concentração desse oxigênio lá no alvéolo. E aí, o Guyton traz duas considerações para a gente. Uma consideração aqui, a gente vai ter a pressão parcial alveolar e a gente tem aqui a ventilação alveolar. Aqui nós temos o limite da ventilação máxima, que é por volta de 148 milímetros de Hg, essa pressão parcial, porque no nosso ambiente externo é o máximo que consegue ter aí de pressão parcial do oxigênio presente no ar, é 148 milímetros, 146 milímetros de Hg. Tá? Então, a gente tem aqui esse limite máximo da ventilação, que é o máximo que a gente consegue de pressão parcial relacionado à concentração desse oxigênio presente no ar. E a gente tem aqui, ó, a PO2 alveolar normal, que a gente acabou de ver, que é 100 milímetros de Hg, 104 milímetros de Hg, que é um paciente ventilando normal. Nesse volume corrente que vocês estão fazendo aí, a gente está enviando lá, a gente tem a presença de 104 milímetros de Hg de pressão alveolar normal. E aí o Guyton traz duas considerações para nós, tá? A primeira consideração aqui está relacionado a uma pressão, onde essa pressão é maior, essa pressão alveolar é maior que o normal, aqui ó, a gente tem uma normal, e aí essa pressão parcial estaria maior. Então, duas considerações importantes a gente pode relacionar para essa pressão parcial de oxigênio alveolar, ela está maior. Uma, a absorção do oxigênio não está acontecendo de forma adequada, não está passando lá para os nossos capilares. Ou 2, esse paciente ele está com uma maior intensidade de ventilação. Ele pode estar fazendo aquele suspiro maior, né? E aí tá entrando mais oxigênio, fazendo com que aumente essa pressão parcial. E aí, essa intensidade de absorção aqui pode estar prejudicada por uma diminuição do metabolismo do paciente. Aqui, ó, cerca de 250 milímetros de oxigênio por minuto está sendo utilizado. Então, tem um menor metabolismo aqui, tem uma menor utilização do oxigênio, então, obviamente, eu vou ter uma maior pressão lá no meu alvéolo. Em contrapartida, o Guyton traz outra consideração, onde essa pressão parcial ela pode estar aqui menor, tá? Quando a gente tem um maior consumo de oxigênio relacionado aqui, essa intensidade de absorção do oxigênio lá nos nossos capilares, que vão ser levados para as nossas células teciduais. Já em contrapartida, essa concentração e essa pressão parcial do CO2 relacionada também com a concentração do CO2 presente nos alvéolos, ela vai depender de quê? Eu falei para vocês que o capilar sanguíneo vai passar lá das células para o capilar sanguíneo, vai ser trazido esse sangue pobre em oxigênio e rico em CO2 através dos nossos vasos. Vai chegar lá na região dos capilares alveolares para ser oxigenado. Então, a gente tem esse aumento aí dessa concentração de CO2 nas nossas, chegando lá para ser oxigenado. Então, essa porção aqui vai depender, obviamente, esse aumento aqui dessa concentração nos alvéolos que vai passar lá dos capilares do CO2 em direção aos alvéolos. Então,
vou encontrar uma maior concentração de CO2 nos alvéolos se esse CO2 ele não estiver sendo excretado. E, além disso, se eu tiver também uma proporção inversa na ventilação. Então, eu diminuí a ventilação, ou seja, acumulo CO2 lá nos alvéolos. E, além disso, se eu aumentar a excreção, vamos imaginar que eu tenho um aumento do metabolismo tecidual por algum motivo. E aí eu vou ter mais CO2 presente no meu organismo, mais CO2 vai estar chegando na região dos capilares e daí mais CO2 também vai estar sendo transportado para os alvéolos. Então, essa concentração que vai estar relacionada com a pressão parcial do CO2 nos alvéolos, ela vai aumentar, dependendo aí dessa proporção de excreção do CO2 e também de uma diminuição na ventilação alveolar. E mais uma vez, o Guyton traz aqui um gráfico representando a PCO2 normal nos nossos alvéolos, que a gente viu que é por volta ali de 40 milímetros de Hg, e uma consideração onde a gente tem aqui uma ventilação aqui relacionada com essa pressão parcial alveolar, onde a gente tem aqui um consumo maior, na verdade, uma maior concentração de CO2 e, obviamente, a gente vai acabar fazendo o quê? Aumentar essa pressão parcial aqui, ó, por volta de 800 ml de CO2 e aqui uma menor aqui proporção da pressão dessa concentração nos alvéolos, mais uma vez relacionada aqui com essa excreção e também com uma baixa ventilação alveolar. E aí, o ar expirado é a combinação de ar do espaço morto e do ar alveolar. Retomando o conceito de uma aula passada que a gente discutiu em relação ao espaço morto, que é aquele espaço na nossa via, no nosso sistema respiratório, onde não há troca gasosa. Então, o ar entra e sai do mesmo jeito, sem ter essa troca. Então, a gente sabe que nas vias respiratórias mais proximais, as primeiras, né, a gente está falando ali de traqueia, brônquios, não tem essa troca gasosa, então o ar ele entra e depois ele é expelido. Então, o que a gente espera encontrar em relação à concentração de oxigênio e concentração de dióxido de carbono? No espaço morto, obviamente, é o ar que acabou de ser inspirado. Então, é um ar que tem uma maior concentração de oxigênio e, em contrapartida, tem uma menor concentração de dióxido de carbono. Já quando chega na região alveolar, agora essa região alveolar está tendo a troca gasosa, ou seja, está perdendo uma concentração de oxigênio e está ganhando uma concentração de carbono, é o que a gente vê aqui nesse gráfico. Então, a gente está aqui, ó, perdendo oxigênio, né? Esse oxigênio está se difundindo para os nossos capilares sanguíneos e ganhando o dióxido de carbono, porque esse dióxido de carbono está se difundindo a partir dos capilares sanguíneos em direção aos nossos alvéolos. Então, a concentração do dióxido de carbono aumenta e a do nosso oxigênio ela tende a diminuir. E quando a gente vai verificar aqui nos alvéolos, a gente chega àquela marca da pressão parcial desses gases, que é por volta de 40 milímetros de Hg, o PCO2, e o oxigênio vai ser por volta aqui de 100 milímetros de Hg. Então, no espaço morto, eu tenho uma maior concentração de oxigênio e menor de dióxido de carbono. Quando eles se misturam, ali relacionada ao alveolar e o espaço morto, eu tenho uma diminuição da concentração de oxigênio e o aumento da concentração do dióxido de carbono, até esse dióxido de carbono se igualar por volta de 40 milímetros de Hg e o oxigênio por volta de 100 milímetros de Hg lá nos nossos alvéolos. E a gente está falando de difusão, vamos começar a aproximar mais esse olhar para essa difusão, como que realmente acontece aí a passagem dos gases de uma região para outra. Primeiro é importante a gente identificar, porque eu estou falando dos alvéolos, falei dos capilares que estão em volta desses alvéolos, mas tem camadas, né? Para acontecer essa difusão através dessa membrana respiratória, possuem camadas. Então, vamos lá, da parte dos alvéolos em direção aos capilares. Nós temos aqui
a camada de surfactante, lembram da aula passada que essa camada aqui, ela existe para diminuir a tensão superficial, para manter, para auxiliar a manutenção da abertura dos alvéolos, para que esse alvéolo ele seja ventilado e diminui essa tendência aí dessa tensão realmente superficial a que é submetido o nosso pulmão, né, os nossos pulmões. Então, a gente tem aqui essa camada de surfactante. Após, a gente vai ter o epitélio alveolar. Nós teremos aqui a membrana basal do epitélio alveolar. Nós teremos aqui um espaço que é mínimo, desse espaço intersticial que vai existir entre a membrana basal do epitélio e a membrana basal do capilar. E aí a gente vem aqui, né, a membrana basal do capilar, e aqui a gente vai ter o endotélio do capilar, e aqui vai estar passando o nosso, né, a nossa circulação, nosso sangue vai estar passando aqui nessa região. Então, o nosso gás, oxigênio, ele tem que fazer essa difusão através dessa membrana respiratória, que apesar de eu ter falado várias camadas, várias estruturas que compõem essa membrana respiratória, é milímetro essa espessura da membrana respiratória, ela é muito, muito, muito fininha, tá? E também o CO2, ele precisa sair aqui da região do nossa corrente sanguínea em direção ao alvéolo para que seja expelido aí do nosso organismo. Então, né, tá aqui as camadinhas para vocês, tá? É a camada de líquido aqui contendo, né, o surfactante que diminui essa tensão superficial, como eu havia falado, o epitélio alveolar, e aí a membrana basal e epitelial do nosso alvéolo, o espaço intersticial, que vocês sabem que tem uma presença de líquido aí, tá? Membrana basal e também a membrana aqui endotelial do nosso capilar e, finalmente, o nosso sangue. Então, os gases, eles têm que atravessar essas estruturas. E esses capilares, lembrem que eles são muito, muito, muito pequenininhos, e daí essa hemácia, ela passa realmente ela passa bem rente à parede desse capilar sanguíneo, que facilita também esse processo da difusão. E existem fatores, obviamente, que irão afetar aqui essa membrana e, obviamente, também vão afetar a difusão desses gases. E aí os fatores relacionado à espessura da membrana. Obviamente, quanto maior for a espessura da membrana, menor será esse quantitativo de difusão dos nossos gases. E essa espessura, ela pode ser alterada devido à presença de líquidos, ou deixa eu já passar aqui para outra imagem que facilita a nossa vida, peraí. Então, fatores que vão influenciar aí na intensidade, tá? A espessura da membrana, quanto mais espessa a membrana, mais difícil será a difusão. A área superficial da membrana, quanto maior for a área, melhor será a difusão, ou maior será essa difusão. O coeficiente aqui de difusão dessa membrana, quanto maior, maior a difusão. E a diferença de pressão dos gases entre os dois lados. Obviamente, quanto maior a diferença de pressão, mais fácil será o processo de difusão. E aí a gente vem aqui para essa imagem que é da Silverthorne, tá? Que aí ela traz também a camada aqui, ó, respiratória, nossa membrana respiratória. A imagem aqui do alvéolo e o nosso capilar sanguíneo com as hemácias, que são elas que irão transportar os nossos gases. A gente vai ter aqui o espaço aéreo e aqui os nossos capilares sanguíneos, tá? A estrutura aqui é 1 micrômetro, acho que é assim que fala, 0,1, né, a 1,5. Então, é muito, muito, muito fininha essa membrana respiratória. E aqui a gente tem o pulmão normal, com a distância aqui adequada entre o alvéolo e os nossos capilares sanguíneos, os capilares aqui sendo perfundidos de forma ok, acontecendo essa irrigação aqui, e algumas situações, ó, que vocês podem receber, que vocês irão receber no consultório de vocês. Paciente com enfisema, o que acontece aqui num paciente com enfisema? Eu tenho a destruição desses alvéolos, fazendo com que eu diminua a área transversal dessas estruturas, diminuindo assim o processo da difusão. A gente acabou de ver que essa área superficial da membrana é um dos fatores que irão influenciar nessa difusão. Doença pulmonar fibrótica, o que vai fazer?
esse tipo de doença, né? Vai acontecer que vai aumentar a espessura desses alvéolos, vai acontecer um processo de cicatrização, fazendo com que eu aumente a distância, aumentando a espessura dessa camada, dessa membrana respiratória, eu estou dificultando o processo de difusão. Além disso, edema pulmonar, que aí a gente vai ter a presença de líquido aqui no intersticial, né? O líquido intersticial vai aumentar e aí eu aumento a distância mais uma vez, dificultando o processo de difusão. Poderia ser presença de secreção também nessa região aqui, né? Nos nossos alvéolos lá, de alguma irritação, crise alérgica do nosso paciente, e aí o gás iria dificultar também o processo de difusão. Ou ainda em questões de pacientes com asma, porque a gente vai ter uma constrição aqui desses bronquíolos, então a dificuldade aqui vai ser realmente já na ventilação desse alvéolo. Então, se eu não tenho uma quantidade adequada de oxigênio aqui, esse oxigênio aqui diminuindo, eu vou ter o quê? Uma diminuição da diferença da pressão. Imagine que aqui é 102, 104 milímetros de Hg, a pressão normal, e aqui vai ser por volta de 40. Então, eu tenho uma grande diferença da pressão e aí esse gás ele consegue fazer o processo de difusão tranquilo. Mas se não está chegando oxigênio aqui, a gente sabe que a pressão depende da concentração de oxigênio, essa diferença de pressão ela vai diminuir. E aí a gente viu mais uma vez aqui que a diferença de pressão entre os dois lados, ela é importante para que esse gás ele passe pelo processo da difusão. Então, a gente tem aqui um resuminho dos fatores que vão influenciar diretamente aí no nosso processo de difusão. E, a gente vai ter uma correlação importante do alvéolo sendo ventilado aqui, ó, e o nosso capilar sanguíneo sendo bem irrigado, sendo bem perfundido, passando um fluxo sanguíneo adequado aqui. E nós já vimos na aula passada que quando a gente pensa em irrigação, em circulação, em fluxo sanguíneo, a nossa região dos nossos pulmões, a região basal, né, as bases do nosso pulmão ali, por volta de 10 centímetros para cima do coração para baixo, elas serão melhor irrigadas devido à pressão hidrostática que acontece nesses capilares sanguíneos. E mais para cima, mais em direção ao ápice, vai ser menor esse processo, esse fluxo sanguíneo. Já quando a gente vai pensar na ventilação, acontece o processo inverso. A gente tem uma maior ventilação na região do ápice e uma menor ventilação na região basal, devido à mesma circunstância, né? A gente vai ter mais estrutura uma sobre a outra, então vai ficar mais dificultado desses alvéolos eles passarem por esse processo da insuflação completa. Isso a gente pensando no paciente em posição ereta, sentada, tá? Como eu estou aqui com vocês. A gente sabe se mudar o posicionamento desse paciente, tende a outras áreas serem melhor ventiladas, melhor irrigadas. E aí, o que acontece? Aqui o Guyton traz para a gente esse efeito da proporção entre ventilação alveolar e perfusão dos capilares sanguíneos na concentração do gás alveolar. Lembre-se que o gás alveolar, a presença do O2, vai depender da ventilação e de quando está sendo a difusão, e também do CO2, a presença da pressão parcial alveolar desse gás vai depender de quanto CO2 está chegando no alvéolo e de quanto está sendo ventilado para ser excretado esse CO2 aí no ambiente. Então, a gente tem aqui, ó, primeiro, nesse lado do gráfico, a gente tem a pressão parcial do CO2 aqui, a pressão parcial do CO2, e aqui abaixo a gente tem a pressão parcial do O2. E aqui a gente tem essa curva aqui da ventilação perfusão. Na região aqui próximo ao coração, a gente tem uma consideração normal dessa pressão alveolar. Por quê? A gente tem uma ventilação adequada e uma perfusão adequada. Então, a gente vai ter essa concentração do gás alveolar de forma normal, que a gente espera PO2 104 milímetros de Hg, como eu falei para vocês, o Guyton traz 104, a Silvertor traz 100 milímetros de Hg,
E PCO2 aqui, 40 milímetros de Hg. Obviamente, a gente está ventilando e está correndo ali o sangue, o fluxo normal. Então, o que está chegando ali vai ser difundido e vai ser levado para os nossos tecidos. Então, a gente tem uma consideração normal aqui, uma ventilação, perfusão normal por volta de 1. Já aqui, na situação mais lá nos nossos hábitos, o que vai acontecer? A gente vai ter uma menor ventilação e aí acontece o quê? Uma pressão menor do PO2. Só que a irrigação vai estar normal. E essa irrigação aqui vai acontecer o quê? Um aumento dessa PCO2 lá nos nossos, no nosso gás alveolar. Então, ela subiu aqui. Em contrapartida, aqui na região final, a gente vai ter o quê? Uma ventilação normal e uma perfusão mais prejudicada. E aí, a gente vai ter uma ventilação normal, ou seja, o PO2 está normal, e como não está chegando o PCO2, não está chegando irrigação lá, a gente tem uma pressão parcial do CO2 aí diminuída, tá? Então, aqui, a gente vai ter esse gráfico aqui da relação da ventilação com a perfusão. E a partir disso, a gente vai ter dois conceitos. O espaço morto fisiológico, que a gente já tinha mencionado anteriormente, que é quando não tem esse processo da troca gasosa lá, ou seja, os gases não passam por essa difusão. E aqui o conceito de derivação fisiológica, onde essa derivação fisiológica vai estar a ventilação normal e a irrigação vai estar baixo, e aqui no espaço morto fisiológico a gente vai ter o quê? Essa relação ventilação-perfusão vai estar acima do normal, e aqui a ventilação-perfusão vai estar abaixo do normal. Para eu estar acima do normal aqui, essa perfusão ela vai estar ou diminuída ou essa ventilação vai estar aumentada, né? E aqui na derivação fisiológica, para que esteja abaixo do normal, essa irrigação ela vai estar aqui diminuída ou aqui aumentada para que a gente tenha, aqui vai estar abaixo do normal, então aqui a ventilação diminuída e a perfusão vai estar aí aumentada, tá? Difusão, como a gente já falou agora dessa difusão, né? E só relacionando aqui essa difusão do oxigênio nos alvéolos para o sangue capilar pulmonar. Essa difusão ela acontece de forma muito rápida, se a gente tem as condições adequadas, que é ventilação adequada e a irrigação também dos nossos capilares de forma adequada. Então, o sangue, quando chega na região alveolar, pobre em oxigênio, essa diferença da pressão aqui do oxigênio na região alveolar, quando comparado ao capilar sanguíneo, a pressão no capilar sanguíneo, faz com que esse sangue ele seja rapidamente aqui oxigenado. Então, a gente tem aqui a pressão do oxigênio no sangue e a pressão parcial aqui, o que seria considerado já nas condições máximas, né, de 100 milímetros de Hg. Então, a gente sai daqui, de 40 para 100 milímetros de Hg de forma muito rápida. E aí, acontece aqui no nosso sangue, acontece a oxigenação muito rápida desse sangue que está chegando pobre em oxigênio e vai passar pelos nossos alvéolos. E essa captação do oxigênio, ela pode ainda ser maior se a gente estiver relacionada a um maior débito cardíaco, por exemplo, durante o exercício físico. A gente sabe que durante o exercício físico, mais capilares sanguíneos, eles tendem também a se abrir e aumentar de tamanho. Lembram da aula anterior? Que a gente tinha até aquela figurinha que eu peguei do West, do Fisiologia Respiratória, do John West, onde a gente tinha, por exemplo, aqui, né, irrigação, e quando aumenta esse débito, a gente tem os capilares que estavam lá colabados, eles tendem a se expandir e aumentar também de diâmetro. E aí, com essas considerações, esse aumento aí da área de superfície dos capilares vai aumentar também esse processo da difusão e o sangue ele fica quase saturado com o O2 quando já percorreu aqui 1/3 desse capilar. Então, não precisa de muito tempo para que esse sangue ele seja oxigenado. E nas considerações onde a gente tem esse aumento do débito cardíaco, a gente também tem essa consideração do aumento da área da superfície nos
dos capilares alveolares, né, em relação aos alvéolos, e isso acontece uma maior oxigenação também, uma rápida oxigenação, não tem prejuízo nessa oxigenação, mesmo com o aumento aí desse débito cardíaco dos nossos, né, do nosso organismo. E aí, a PO2, tá? Como é que ela funciona aqui, a concentração? Obviamente, no sangue venoso, a gente tem uma concentração, uma pressão de oxigênio mais baixa, porque a gente tem uma concentração de O2 nesse sangue venoso mais baixa, por volta de 40 milímetros de Hg. Ao passar pelos capilares pulmonares, essa pressão ela tende a aumentar, porque tá se difundindo oxigênio dos alvéolos para os nossos capilares sanguíneos, e aí tende a aumentar aí a concentração, aumentando também a pressão de oxigênio nesses capilares. E aí a gente vai ter uma pequena derivação pulmonar, onde a gente vai diminuir aqui essa concentração do O2. Lembram quando a gente falou de irrigação da circulação pulmonar, que os capilares que eles irrigam lá os brônquios, o sangue a partir deles não vai direto para os alvéolos para ser oxigenado, mas cai direto lá na nossa cavidade do nosso átrio esquerdo, e aí vai fazer com que um sangue que chega rico em oxigênio se junta com um que está pobre em oxigênio, e essa concentração, ela acaba diminuindo, fazendo com que esse sangue arterial no nosso sistema arterial, ele diminua um pouquinho a concentração devido a essa mistura do sangue pobre em oxigênio, vindo aí da irrigação dos nossos brônquios. E aí, obviamente, quando vai passando pelos tecidos, a gente tende a diminuir essa pressão de oxigênio, porque o oxigênio vai ficando lá, vai se difundindo a partir dos capilares em direção ao nosso tecido, até voltar novamente o sangue venoso lá mais, pobre em oxigênio, porque a concentração diminuiu, porque esse oxigênio ele passou lá para os nossos tecidos para oxigenar as células dos nossos tecidos. E aí a difusão de oxigênio dos capilares periféricos para as células teciduais aqui, ó. O sangue chegando aqui por volta de 95 milímetros de Hg, como vocês viram aqui, né? Eles saem lá por volta de 104, mas aí tem essa mistura e aí cai um pouquinho essa concentração, essa pressão, e fica em torno de 95 milímetros de Hg quando chega esse sangue lá nos nossos tecidos. Mas na nossa célula, a gente tem aqui uma concentração, uma pressão de oxigênio de 23 milímetros de Hg. Ou seja, essa pressão, mesmo um pouquinho menor, de 95, é suficiente para que aconteça aí a difusão também dos nossos capilares, do sangue que está chegando aqui nos nossos capilares em direção aos tecidos. Lembrem-se que a diferença da pressão do gás é um aspecto importante nesse processo de difusão. Então, é importante que esse sangue chegue oxigenado para que saia aqui, uma concentração em direção às nossas células teciduais para serem aí oxigenadas. E aí ele vai, perdendo essa concentração ao longo aqui da passagem pelos nossos tecidos e volta aqui pelo nosso capilar venoso por volta de 40 milímetros de Hg, que essa concentração foi diminuída, foi em direção às nossas células teciduais aqui. E aí essa concentração, essa pressão tecidual, ela vai ser determinada pelo balanço entre a intensidade do transporte para o tecido e a intensidade da utilização dos tecidos. Então, a gente verificou lá, no comecinho da aula de hoje, que a pressão parcial do O2 no alvéolo vai depender da ventilação do alvéolo e também da absorção. Já aqui no tecido, essa pressão parcial tecidual do O2, essa pressão aqui vai depender o quê? Da chegada desse O2, a partir do transporte do O2 lá para a região tecidual e também de como esse tecido está utilizando. Se o tecido tem um aumento aí da utilização do O2, obviamente a pressão ela tende a diminuir. E se não chega também O2, essa pressão tende a diminuir. E aqui a gente tem uma consideração de um consumo normal do O2. Quando esse consumo aumenta, obviamente a pressão do O2 ela tende a diminuir. E aqui, quando essa
esse consumo, ele reduz, né? Passar 1/4 aqui do consumo, obviamente, também essa pressão parcial, ela tende a aumentar. Lembrando que o nosso corpo, ele tende a regular essa pressão parcial. Se está consumindo mais, obviamente, vai ter um aumento dessa irrigação para que chegue mais oxigênio na região. Bem como, se está consumindo menos, a gente pode ter uma diminuição aí, né, dessa chegada do oxigênio, ou esse oxigênio ele não ser passado aí para a região tecidual. E aí a gente tem a difusão de dióxido de carbono. Lembrando que o dióxido de carbono vai passar de onde? Dos nossos tecidos para os nossos capilares sanguíneos. E aí esse capilar sanguíneo chega com uma concentração de 40 milímetros de Hg, só que lá nos nossos tecidos essa concentração do CO2 ela está aumentada devido ao metabolismo celular. E aí, essa concentração de CO2 aqui, essa diferença de 6 milímetros de Hg é suficiente para que aconteça a difusão. Por quê? Lembram que a solubilidade do gás, ele também é uma peça fundamental, o peso molecular também é uma peça fundamental no auxílio desse processo da difusão. Então, enquanto a gente tinha aqui o O2, essa diferença aqui de 95 para 23, então é uma diferença de pressão muito grande quando a gente compara ao dióxido de carbono. Por que mesmo assim ainda acontece a difusão aqui no dióxido de carbono? Porque tem outras considerações, tem o peso molecular e tem a capacidade de solubilidade do CO2, que é maior do que do nosso oxigênio, fazendo com que essa diferença de pressão, mesmo quando menor, aconteça ainda essa difusão a partir dos nossos tecidos em direção ao capilar sanguíneo. E como vocês viram, né, aqui a gente chega com 40 milímetros de Hg e à medida que esse gás ele se difunde em direção aos capilares, essa pressão ela tende a aumentar, porque mais uma vez a pressão está correlacionada com a concentração do gás lá na região, tá? Então a gente chega aqui com a pressão de 40 milímetros de Hg num sangue arterial e o sangue do terminal nervoso vai estar aqui por volta de 45 milímetros de Hg, que vai ser direcionado aos nossos capilares alveolares para ser oxigenado. E aqui mais uma vez, né, só aqui outra imagem também, essa pressão do CO2 quando chega aqui na região alveolar, a gente vai ter aqui, ó, um sangue chegando lá rico em CO2, por volta de 45 milímetros de Hg, e a gente sabe que o ar inspirado tem pouca concentração do CO2, e aí está por volta de 40 milímetros de Hg. Essa pressão alveolar de CO2 é essa. Então, acontece o quê? Mais uma vez, a difusão de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, e esse gás, ele sai dos nossos capilares sanguíneos em direção aos nossos alvéolos para que seja aí expelido, para que seja exalado através da nossa expiração. E aqui a pressão desse CO2 ela vai aumentar ou ela vai diminuir, dependendo do metabolismo também tecidual. A gente tem aqui uma concentração no metabolismo normal, aqui, né, num metabolismo aumentado e num metabolismo diminuído. Essa concentração ela vai aumentar, obviamente, no metabolismo maior e ela tende a diminuir no metabolismo menor, devido à concentração desse gás. Curva de dissociação, oxigênio, hemoglobina. Estamos falando aqui da difusão, mas esse gás ele não passa do alvéolo e cai na corrente sanguínea e vai solto lá, tá? O CO2 até consegue uma porcentagem maior que aconteça, o oxigênio por volta de 3%, aí porque a gente já viu que a solubilidade do CO2 é maior do que a do oxigênio. Quando acontece o transporte, né, a passagem, na verdade, a difusão do O2 em direção aos capilares sanguíneos, quando esse O2 ele chega na corrente sanguínea, automaticamente ele vai se ligar lá à nossa hemoglobina, ao grupo M da hemoglobina. E é através da hemoglobina que esse oxigênio ele é transportado através da nossa corrente sanguínea. E a gente vai ter alguns fatores que irão auxiliar a essa ligação do oxigênio com a hemoglobina e alguns fatores que irão facilitar a dissociação
do oxigênio na hemoglobina. A gente tem aqui uma hemoglobina saturada, desse lado aumenta a afinidade oxigênio-hemoglobina e desse lado diminui a afinidade oxigênio-hemoglobina. Então, vamos pensar aqui um pouquinho. O sangue está ali, né? Vai passar para ser oxigenado nos nossos alvéolos e está entrando lá também oxigênio a partir da nossa ventilação. Então, a gente tem uma concentração alta de O2 lá nos nossos alvéolos e nos nossos capilares sanguíneos a gente tem uma concentração baixa de CO2, tá? Alta de CO2 que está chegando para ser oxigenado. Então, o primeiro fator que vai facilitar a ligação do oxigênio à hemoglobina é a concentração do oxigênio. Quanto maior for a concentração do oxigênio, maior vai ser a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E aí é meio óbvio, a hemoglobina vai estar passando nos alvéolos uma região que é rica em oxigênio. Então, ela precisa se ligar a esse oxigênio e levar para uma região que é pobre em oxigênio, que precisa ser oxigenada. E à medida que essa hemoglobina ela vai caminhando lá nos nossos vasos sanguíneos, essa afinidade ela vai diminuindo para que essa hemoglobina consiga liberar o oxigênio e ele possa oxigenar lá as nossas células sanguíneas, tá? E aí a gente vai ver ao longo aqui da aula alguns outros fatores que também vão estar trabalhando aí nessa curva de dissociação entre aumentar a afinidade ou diminuir a afinidade do oxigênio pela hemoglobina, da hemoglobina pelo oxigênio. Mas o primeiro fator é esse. Quanto maior a concentração de oxigênio, maior a afinidade entre oxigênio e hemoglobina. Quanto menor a concentração de oxigênio, menor será a afinidade pela hemoglobina. E nesse caso, né, a lógica para que na região tecidual, onde é pobre em oxigênio, o oxigênio possa se dissociar da hemoglobina e oxigenar as nossas células. E aqui tem, né, o retomando, o sangue reduzido, e aqui o sangue oxigenado, onde a gente tem a saturação da hemoglobina, ou seja, a hemoglobina, todos os grupos M estão ligados lá ao nosso oxigênio. E aqui, à medida que vai tornando os tecidos, né, vai caminhando aqui o nosso sangue em relação ao tecido, essa afinidade, ela tende a diminuir. E aqui só uma imagenzinha da Silverthorne, que ela traz aqui como acontece esse transporte através da hemoglobina e do plasma. Então, a gente vai ter aqui o oxigênio chegando aqui na região alveolar, se difundindo devido à diferença da pressão, a essa membrana respiratória estar numa espessura adequada, não tiver presença de líquido, de outros ares, né, aqui nessa região intersticial. Então, aconteceu a difusão do O2 para a região interna dos capilares sanguíneos. Quando esse O2 ele chega na nossa corrente sanguínea, ele vai automaticamente se ligar aqui à hemoglobina, cerca de 98%, tinha falado 97%, né? 98% aqui desse oxigênio vai ser transportado, ligado lá à nossa hemoglobina, tá? E cerca de 2% aqui vai ser dissolvido lá no plasma. Quando chegar na região tecidual, esse oxigênio ele vai se dissociar da hemoglobina e vai se difundir mais uma vez aqui para as nossas células lá, tá? Que precisam ser oxigenadas, obviamente. E aqui outros fatores que vão alterar a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Vamos pensar aqui, ó, desvio mais para a direita, ou seja, que vai aqui, né, diminuir essa afinidade, aumentando essa pressão no sangue lá. E aqui que vai aumentar essa afinidade entre hemoglobina e oxigênio. Então, se eu tenho mais íons hidrogênios e o CO2 elevado, aqui, né, se eu tenho um aumento do CO2, lá na curvinha, lá na formulazinha, você tem um aumento de CO2, eu tenho um aumento também do íon hidrogênio no organismo. E nessas duas condições, obviamente, eu vou diminuir a afinidade. Opa, eu tenho uma região que está pobre ali, em oxigênio tem excesso de CO2.
e aí eu preciso que o oxigênio se dissocie também da hemoglobina. No caso de aumento da temperatura, eu também tenho essa dissociação da hemoglobina entre a hemoglobina e o oxigênio e também do aumento aqui da produção do BPG, do metabólito, tá? Então, nessas condições aqui, eu diminuo a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E aí, eu facilito aí essa passagem do O2 para que ele seja difundido para os nossos capilares, para que ele aumente aqui essa oxigenação da região. Então, a gente pensar aqui, né, aumento da temperatura, paciente com febre, tá? Então, paciente com febre vai ser um paciente que vai diminuir essa afinidade lá, obviamente, porque tem um aumento do metabolismo tecidual, e aí eu preciso que mais oxigênio chegue na região. Então, aqui eu já tenho aumento do tecido do metabolismo, aqui, aumento do metabolismo, aqui eu vou ter já o CO2 e presença de hidrogênio, fazendo com que o pH fique mais ácido, e mais uma consideração aqui, pH mais ácido também tende a diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Um pH mais básico eu tenho a tendência a aumentar a afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E aqui o CO2, né? Como é que esse CO2 ele é transportado? E aí a gente vai fazer o processo inverso. O CO2 está saindo aqui dos nossos tecidos, vai fazer a difusão para o nosso sangue venoso. E aqui, o dióxido de carbono, ele pode ser transportado de 3 formas. Ele pode ser transportado dissolvido no nosso sangue, cerca de 7% é dissolvido. Cerca de 23% é ligado realmente à hemoglobina, tá? E outro aqui, cerca de 70%, ele vai fazer o processo, uma reação aqui, devido à anidrase carbônica. Então, o CO2 vai se ligar a água, nossa molécula de água, o CO2 vai se ligar à nossa molécula de água, facilitado aqui pela anidrase carbônica, e aí a gente vai fazer o quê? Vai fazer o HCO3, né, o bicarbonato. E na hemoglobina, a gente tem aqui a presença, né, na célula no eritrócito, aqui a gente vai ter a presença desse canal que vai, quando o bicarbonato ele é produzido, consegue enviar esse bicarbonato para fora ao mesmo tempo que envia cloreto para dentro, tá? Então, ele vai passar aqui no plasma, ele consegue ser transportado no plasma. E quando chega lá na região tecidual, a gente tem o CO2 sendo dissolvido e faz a difusão. O CO2 que está ligado à hemoglobina, ele vai agora, né? No tecidual não, gente, no alveolar, desculpa aí, volta. Tá saindo o CO2 da região tecidual em direção aos alvéolos para ser eliminado, para ser exalado esse CO2. Então, quando chega aqui na região alveolar, o CO2 que está dissolvido lá, ele já passa por difusão. O que está ligado à hemoglobina agora, ele vai se dissociar da hemoglobina. Aqui é uma região o quê? Rica em oxigênio. Eu vou aumentar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, ela vai ter que o quê? Se dissociar do dióxido de carbono para se ligar ao oxigênio. E aí, eu tenho aqui essa facilitação dessa dissociação e, mais uma vez, o CO2 vai cair aqui na nossa corrente sanguínea e vai se difundir para o alvéolo. E o bicarbonato vai agora fazer o processo inverso aqui no canal de transporte, contra-transporte, e aí eu tenho o cloreto saindo e o cloro saindo, e aí o bicarbonato entrando no eritrócito, a anidrase aqui fazendo o processo inverso, e aí eu tenho o CO2 sendo liberado aqui também para o processo de difusão. Então, oxigênio, como é que ele é transportado dos alvéolos em direção aos tecidos? Cerca de 2% dissolvido no plasma, os outros 98% ligado à hemoglobina. Por isso que paciente lá, né, com ferro baixo, que vai influenciar na produção da hemoglobina, é um paciente que tem aquele cansaço, porque não está chegando oxigênio de acordo, é um paciente que tem, né, uma letargia, porque não está chegando oxigênio, porque não tem hemoglobina para transportar esse oxigênio lá para o tecido ser oxigenado. E o contrário também,
né? Embora a gente possa transportar o CO2 dissolvido no plasma, boa parte desse CO2 ele precisa entrar na hemoglobina ou para ser transformado em bicarbonato e aí ser dissolvido para chegar até os nossos alvéolos ou então realmente ligados à nossa hemoglobina. Então, são esses os tipos de transporte dos nossos gases através da nossa corrente sanguínea. E, finalmente, chegamos à última parte aqui relacionada à regulação da respiração. Ok, Luciana, você falou da ventilação correta, da expansão dos nossos pulmões, da retração elástica, da capacidade de complacência pulmonar, que é tão importante na ventilação, que precisa esse oxigênio chegar nos alvéolos e precisa esse CO2 sair dos alvéolos através do processo da ventilação. Falou que esses gases aí, eles conseguem passar dos alvéolos para os capilares sanguíneos, dos capilares sanguíneos para os alvéolos, também através da difusão e o quanto é importante a integridade da membrana respiratória nesse processo de difusão e, além disso, também a nossa diferença de pressão que está correlacionada com a concentração desses gases. Então, é importante a ventilação que aumenta a concentração do O2 para que esse O2 se difunda para os nossos capilares sanguíneos e é também importante que a gente tenha uma região alveolar pobre em CO2, ou seja, o CO2 que chega naquela região, ele precisa sair, precisa ser exalado para que eu tenha também uma concentração baixa do CO2 no meu alvéolo e, a partir disso, o CO2 dos capilares consiga se difundir para os alvéolos e aí ser exalado. Mas, e o transporte, né, que acabamos de falar, esse transporte aí que acontece através de hemácia, dos gases dissolvidos no nosso plasma, né? Mas a gente sabe que alguém controla isso tudo. Alguém controla eu poder respirar mais fundo, né? Quando a gente estava falando lá dos volumes pulmonares e expirar de forma mais demorada também. Quando um paciente está lá, chega para vocês vão contar a frequência respiratória e é um paciente que está em taquicardia. E a gente já viu que parte, a gente consegue controlar a respiração, mas obviamente ela não está sob todo o nosso controle. Que tem alguém regulando isso, que o nosso sistema nervoso regula a nossa respiração. Tanto que, se a gente está numa situação tranquila, a gente tende a ter uma frequência respiratória estável, tá? Então, alguém está controlando essa frequência, alguém está controlando a intensidade, a amplitude da nossa respiração. E aí, eu vou apresentar para vocês os responsáveis por regular, por controlar a nossa respiração. E, obviamente, está lá no nosso sistema nervoso, tá? No nosso tronco, aí encefálico. Nosso bulbo e a nossa ponte serão o local onde estará aqui os nossos responsáveis pela regulação da nossa respiração, tá? E aí a gente vai ter os grupos respiratórios. A gente tem um grupo respiratório dorsal, que vai ser responsável pela inspiração, o grupo respiratório ventral, que vai ser responsável por uma inspiração e uma expiração forçada. A gente já viu que temos a respiração normal tranquila e a respiração forçada. Esse centro apnêutico que tem uma grande interrogação, que seria um centro responsável pela apneia, e não só a apneia em situações patológicas, mas a apneia quando a gente voluntariamente quer fazer, né? Vocês prendem aí a respiração de vocês, então seria o centro apnêutico responsável por inibir essa inspiração e aí manter a apneia. E o centro pneumotáxico, que ele controla a frequência e a amplitude da nossa respiração, inibindo esse bonito aqui, tá? Então, a gente vai conversar especificamente sobre cada um deles. Como eu falei para vocês, o componente aqui, né, esse grupo respiratório dorsal, ele é responsável pela inspiração.
E ele vai depender dos quimiorreceptores, dos barorreceptores e dos receptores pulmonares para realizar essa inspiração. E aí, nessa inspiração, a gente sabe que acontece a inspiração. Na inspiração tranquila, a gente contrai diafragma, a nossa caixa aqui torácica se expande, os nossos pulmões também se expandem, e aí é só a gente relaxar o diafragma, e aí a gente consegue o processo de expiração, de forma praticamente aí sem uma efetividade de contração muscular. Então, quem vai auxiliar aqui nessa inspiração? Tá? A gente vai ter... Deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok. Opa. E aí, a gente vai ter os quimiorreceptores sinalizando o quê? Concentração de CO2, concentração de oxigênio. Barorreceptores da mesma forma, receptores pulmonares também controlando aí a quantidade de CO2, também vai H+, vocês sabem disso, quando aumenta o CO2, aumenta H+. E se diminui também o O2, eu preciso que esse sistema dorsal ele trabalhe mais. E quem avisa são, né, as terminações que a gente já viu quando falamos de pressão arterial relacionado aos nervos pares de nervo craniano aqui, o vago e o glossofaríngeo. Eles vão sinalizar lá, tá, para o nosso grupo respiratório aqui dorsal, relacionado a inspiratório dorsal, relacionado a esse processo aqui de inspiração. Quando esse vago e esse glossofaríngeo sinalizarem o quê? Que tem uma alteração na concentração de CO2 no nosso sangue. E aí, esse dorsal aqui é responsável por um ritmo básico da inspiração, tá? Então, esse volume corrente que a gente faz naturalmente em repouso. E esse grupo dorsal, ele tem um efeito rampa, né? A gente sobe e depois tem um bloqueio dessa inspiração e acontece a expiração. E aí, o responsável por esse bloqueio da inspiração vai ser o centro pneumotáxico. Por ele bloquear essa atividade do dorsal, ele também é responsável pela amplitude da respiração e o controle da frequência respiratória. Imaginem que, se eu estou fazendo uma inspiração mais curtinha, o centro pneumotáxico está aqui, para eu fazer, né, ele tem que entrar. Então, eu vou fazer uma mais curtinha. Então, ele está controlando o quê? A amplitude, né? Se eu faço respirações curtinhas, ventilações curtinhas, eu vou precisar aumentar a frequência respiratória para que o meu sangue ele seja oxigenado de forma adequada lá. Então, esse centro pneumotáxico, ele bloqueia a rampa inspiratória relacionada à inspiração a partir do grupo respiratório dorsal. E aí, indiretamente, ele controla também frequência respiratória e a amplitude dessa respiração, limitando a inspiração a partir do bloqueio do grupo respiratório dorsal. O ventral, ele vai aparecer mais quando eu preciso de uma respiração mais vigorosa, por exemplo, numa prática de exercício físico. Então, esse ventral, vai acordar, vai mandar a sinalização lá, tanto para nosso, né, sistema lá diafragmático, ele vai mandar através do dorsal, ativando ainda mais a atividade do dorsal e contraindo nossa musculatura abdominal, né, mandando a informação para que o nervo responsável pela contração da musculatura abdominal, ele atue de forma mais exacerbada para que aconteça aí a expiração forçada, tá? Ele funciona como um mecanismo suprarregulatório, ele só dá aquela acordada quando necessário mesmo. Normalmente, na nossa respiração tranquila, ele fica ali, né, o trabalho dele, ele fica silencioso mesmo, sem fazer nenhuma atividade. Mas, a partir do momento que eu preciso aumentar a minha respiração, ela fica vigorosa, aí o grupo dorsal, o grupo ventral, ele vai entrar, tá? Eu tenho esse reflexo de insuflação de Harry-Bell, que aí, não sei nem como é que fala isso, mas eu acho que é assim. Ficou estranho agora, enfim. Esse reflexo de insuflação, ele vai ativar quando? Quando a gente faz uma inspiração cerca de 3 vezes maior do que o nosso volume corrente, que é cerca de 500 ml aí um homem de estatura mediana, mulheres um pouquinho menos,
ele é ativado porque a gente tem um estiramento desses receptores a partir de uma insuflação maior do nosso pulmão. E aí, ele vai ativar aqui os nervos para que aconteça essa desativação da inspiração e aconteça a expiração para que não cause lesão no nosso tecido pulmonar, tá? Então, a gente tem esse reflexo de insuflação. E aqui só mostrando para vocês como é que acontece essa respiração tranquila, né? A respiração tranquila, eu vou ter uma ativação do grupo respiratório dorsal, que vai ativar o diafragma. Então, tive lá a contração, né? Quando eu cheguei ao final da inspiração, esse centro pneumotáxico bloqueia o grupo respiratório dorsal e acontece a minha expiração. Então, na respiração tranquila, eu tenho basicamente esses dois sistemas aqui trabalhando, tá? Esses dois grupos aqui trabalhando. Grupo respiratório dorsal, ativando o diafragma, inspirando, o centro pneumotáxico bloqueia essa inspiração e acontece a expiração, tá? Bloqueia a atividade desse grupo respiratório dorsal. Já numa forçada, o que vai acontecer? Eu tenho inicialmente o grupo respiratório dorsal ativando o diafragma, tá? E aí, o pneumotáxico trabalharia aqui inibindo. Só que agora esse pneumotáxico está vendo, opa, não está sendo suficiente. Eu estou recebendo a informação lá de vaga glossofaríngeo que tem excesso de CO2. Essa ventilação aqui curtinha, 500 ml para fora de ar, não está funcionando. Eu preciso aumentar isso, eu preciso aumentar essa frequência de respiração. Então, o que vai acontecer? O centro pneumotáxico, vai ativar o grupo respiratório ventral. E esse grupo respiratório ventral, ele vai trabalhar em duas linhas. Ele vai ativar ainda mais o grupo respiratório dorsal, que é responsável por inspiração, e além disso, ele vai ativar também a musculatura expiratória. Então, respiração tranquila. Tem o grupo dorsal inspirando, pneumotáxico bloqueando e fazendo a inspiração tranquila, na expiração. Na forçada, eu vou ter grupo dorsal trabalhando, pneumotáxico ativando o grupo ventral, que vai entrar amplificando o trabalho do dorsal e também atuando para ativação da musculatura expiratória, que é necessária aqui quando a gente está realizando a respiração forçada, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem receptores no nosso organismo que são responsáveis por identificar alterações para fazer com que a gente aumente a frequência respiratória, aumente a amplitude da nossa respiração. Então, a gente vai ter aqui, a área quimiosensível, que vai ser extremamente sensível à alteração da concentração do CO2. E aí, ou alterações da concentração do H+, ou seja, se eu tenho um aumento desse CO2, vamos pensar lá na nossa prática de exercício físico, aumenta o metabolismo tecidual, aumenta a presença de CO2. Então, o que acontece já, A gente já sente o quê? A nossa respiração, ela vai ficar, a nossa frequência respiratória vai ficar aumentada. Por quê? O sistema quimiosensível, os nossos quimiorreceptores vão detectar a presença aumentada do CO2 e vão enviar informação para a nossa área inspiratória, que vai atuar aumentando essa frequência respiratória. Esse efeito, aqui a ventilação alveolar normal e a concentração do CO2. Então, a gente tem aqui a ventilação normal. E quando esse PCO2 aqui aumenta, o que vai acontecer com a nossa ventilação? Aumentou um pouquinho aqui, ela já fica mais íngreme, aumentando essa ventilação, aumentando essa frequência respiratória aqui do nosso sistema, para que essa correlação do PCO2 ele tende a diminuir, tá? Então, a concentração do CO2 aumentada no nosso organismo vai sinalizar para os quimiorreceptores, que vão sinalizar para o nosso grupo respiratório, fazendo com que a gente aumente a frequência respiratória.
Outra situação também, mas essa redução de oxigênio, ela precisa ser muito significativa. A do PCO2, quando aumenta o CO2, ela é muito mais rápida, a resposta do nosso organismo a partir do aumento da concentração do CO2. Aqui, a redução do oxigênio, ela precisa ser muito drástica, para que estimule os quimiorreceptores localizados lá nas nossas, nosso corpo aórtico e nas nossas carótidas, que estão presentes também, lembra, os baroreceptores, que detectam também presença de pressão, né, sanguínea elevada ou diminuída, que estão lá os nossos baroreceptores. Também nessa região vai ter a presença dos quimiorreceptores responsáveis por identificar a concentração do O2. Obviamente, o corpo carotídeo e o aórtico passa aqui, sangue arterial. Se tem uma diminuição desse O2, vai ter uma sinalização nesses quimiorreceptores aqui, que irão identificar a baixa dessa concentração de oxigênio e, mais uma vez, através do vago e do glosso faríngeo, irão informar ao nosso centro respiratório que essa concentração está baixa. Então, para eu aumentar essa concentração de O2, eu tenho que fazer o quê? Aumentar a ventilação, porque chega mais O2 no alvéolo, maior concentração de O2 no alvéolo, maior capacidade também de difusão desse O2 lá para a região do fluxo dos capilares sanguíneos e, obviamente, eu preciso de um fluxo sanguíneo adequado. E aí, o que vai fazer? Nosso sistema cardiovascular também vai atuar fazendo o quê? Aumentar a frequência cardíaca, aumentar o débito cardíaco, aumenta a chegada de fluxo sanguíneo na região dos capilares alveolares para que eu tenha um aumento dessa superfície de capacidade de difusão, facilitando a entrada do O2 no nosso organismo e que esse transporte também seja eficiente para que sejam oxigenadas nossas células do nosso organismo, tá? Então, acho que esse é o último slide, deixa eu só verificar aqui, é o último slide, tá? Era isso que eu tinha para conversar com vocês em relação à difusão, ao transporte desses gases e também a quem regula a nossa respiração, quem regula a nossa frequência respiratória, a nossa amplitude e que fatores desencadeiam também uma alteração aí nessa frequência respiratória e também nessa amplitude da nossa respiração. Então, era isso para hoje.